Depois de todas as mensagens, depois de todos os reis que nós analisamos, não analisamos todos, mas vimos bastante coisa. Agora, chega ao ponto, né? Chega pelo menos ao tempo de... Quem é o reino do norte mesmo? Israel ser levado cativo. Muito bem, o versículo-chave é Oséias, capítulo 13, versículo 11, que conforme a tradução aqui diz o seguinte: Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Vamos orar. Pai, abençoe mais uma vez, nós pedimos, abençoe esse estudo, possamos realmente, Pai, não só apenas ter conhecimento ou acrescentar mais conhecimento, mas que realmente possa ter mudança em nossas vidas espirituais, nossas atitudes, e nós oramos em nome de Cristo. Amém. O alvo da lição é estudar, ao estudar essa lição você vai conscientizar das consequências da infidelidade à aliança com Deus, ok? Conscientização das consequências de sermos infiéis na aliança, né? Com a aliança com Deus. O aluno também será capaz, né, ao estudar essa lição, de saber que não existe povo ou pessoa inalcançável. Também sensibilizar-se-á com a situação de pessoas imersas no pecado. Muitos querem só pisar, né? Alguns já estão basicamente caídos por causa do pecado, e outros chegam e apenas querem pisar, rebaixar mais aquelas pessoas. Mas aqui nós vamos nos sensibilizar com a situação de pessoas imersas no pecado. E também será capaz de identificar quais ações ou posturas agridem a aliança com Deus. Passe para nós, irmão. Vamos relembrar então um pouco, irmãos, da história de Israel. Rapidamente, como os irmãos veem aí, a começar ali do Egito, quando o povo de Israel estava escravizado, e o povo então clama para Deus libertar eles, Deus manda Moisés. Moisés vai e através daquelas 10 pragas, o faraó então deixa o povo sair, e a gente sabe que mesmo deixando o povo sair, eles vão atrás para tentar realmente exterminar o povo de Israel, mas existe aquele milagre grandioso deles passarem pelo Mar Vermelho e o exército do Egito se afogar, né, no Mar Vermelho. Então eles saem, né, do Egito com Moisés em rumo a Canaã, ou a terra prometida. Pode passar. Então, a chegar lá, nós sabemos que aconteceu muitas coisas. Eu estou resumindo, né? Aconteceu muitas coisas, porque eles eram para entrar, eles não entraram, aí ficaram ainda mais 40 anos perambulando, vamos dizer assim, por aquela terra. E aí, então, eles entram, mas eles entram com Josué, né? Moisés também é impedido de entrar com o povo na terra prometida. Então eles entram e conquista aquela terra que já era deles. Não sei se você sabe disso. A terra já era deles, já foi dada a Abraão. Eles só voltaram para a terra, ok? Então eles conquistaram a própria terra. E aí tiveram, então, como Deus mesmo deu ordem, né? Tiveram que exterminar vários povos por causa de pecados terríveis que eles praticavam, e assim conquistar a terra. Após eles conquistarem então a terra prometida, a terra de Canaã, aí nós sabemos que eles dividiram, né, a terra entre as 12 tribos de Israel, né? No caso, 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José que entraram nessa distribuição de terras. Então nós temos aí, né, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Gade, Ruben, Efraim, Dan, Simeão, Benjamim e Judá. Todos esses então tiveram terra
ali em Canaã, no caso na terra de Israel. Pode passar. Só que aconteceu um problema, como nós começamos a estudar, né, nessa série de estudos bíblicos aí. Aconteceu um problema que houve a divisão do reino de Israel entre norte e sul. No caso, norte de azul, Israel, e sul, ali de, não sei se a cor que você está vendo é laranja, né? Não sei que cor é essa, ali Judá, né? Então, o motivo, para quem, né, fica surpreendido, o motivo claramente, nós vimos que foi por causa do grande sábio Salomão, que no fim da sua vida não foi tão sábio assim, né? E causou problemas, idolatria, casamentos errados. E aí Deus mesmo falou, né, que iria tirar o reino, dividir o reino, tirar 10 tribos da tribo de Davi, né, no caso dos descendentes de Davi, e deixou 2 tribos só por amor a Davi, né? Nem foi por Salomão, né? Só por amor a Davi. Então, temos aí um pouco, né, da história de Israel, pelo menos para a gente compreender um pouco mais aí essa questão. Acabou, né, irmão? Acho que é o último, né? Passa para nós, certo? Alguma pergunta sobre a história de Israel? Microfone aí aposto. Alguém pode auxiliar aí, que o irmão Crisley está ocupado ali no computador. Alguém tem alguma pergunta sobre essa breve resumo, né, da história de Israel, desde o Egito até a divisão do reino? Não? Então vamos para frente. Agora, batalha bíblica. Estou brincando, não é isso não, né? Mas eu quero ver se os irmãos vão adivinhar. Não, eu acho que não vai precisar de microfone não, porque pelo menos os 2 primeiros irmãos vão saber rapidamente. Agora, os 3, são 4, né? O terceiro e o quarto, não sei se os irmãos vão adivinhar, né? Então, quem sou eu? Eu vou ler aqui um breve histórico de cada um desses personagens. Quando eu liderava, personagem 1, né? Quando eu liderava os israelitas, conduzia-os até o Monte Sinai. Certo dia, Deus me chamou para repreender meu povo e fazer uma aliança com ele. Primeiro foi escolhido quem faria aliança, depois os termos e, enfim, os castigos para quem fosse infiel. Naquele dia recebi as tábuas com os 10 mandamentos e as determinações para a construção do tabernáculo. Ficou claro que a parte mais importante daquele lugar de culto era uma caixa de madeira coberta com ouro puro, conhecida como Arca da Aliança. Mesmo andando com Deus, precisei renovar a aliança com Ele, especialmente temendo os perigos de idolatria. Quem sou eu? Ponto. Pergunta difícil, né? Personagem 2. Quem sou eu? Fui rebelde contra o filho de Salomão e me tornei rei de 10 tribos. Esse novo país ficou conhecido como Reino do Norte. Entretanto, tive medo de que meus liderados quisessem unir novamente os 2 reinos e estabeleci deuses em Betel e Dan, além de iniciar um culto parecido com o que se prestava no Reino do Sul. Usei as estratégias disponíveis para alcançar meu objetivo, mesmo sabendo que idolatria violava a aliança. Quem sou eu? Jeroboão. Correto. Nós estudamos Jeroboão. Sim, nós estudamos Jeroboão, filho de Nebate, para Jeroboão. Não acredito que vocês esqueceram. Só faz algumas semanas aí, né, meses, não acredito que vocês esqueceram. Jeroboão é aquele que fez pecar a Israel. Jeroboão é aquele que fez pecar a Israel. Personagem 3. Sou profeta em Israel, Reino do Norte. Pouco antes de Israel ser deportado pelo rei da Síria, anunciei:
Hoje estão pecando mais e mais, fazem imagens e ídolos de acordo com o entendimento de cada um. E ainda dizem, sacrifiquem a eles. Sempre avisei que idolatria era repugnante a Deus e afronta a sua aliança. Quem sou eu? Jeremias? Não. Oséias. Que chute, hein? Lembra dessa marca? Que chute. Personagem 4. Sou profeta em Israel. Deus me chamou de um lugar simples, Tecoa, quando era agricultor e cuidava de bois. Minha principal palavra era contra as injustiças sociais. Alertei Israel de que os homens suspiravam pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertiam o caminho dos mansos, que o homem e seu pai coabitavam com a mesma mulher, se deitavam ao pé de qualquer altar com a roupa empenhada e bebiam vinho dos que foram multados. Bebiam vinho dos que foram multados na casa do seu Deus. Avisei. Injustiça social também configura a quebra da aliança com o Senhor. Quem sou eu? Amós. Para os irmãos entenderem esses versos que foram citados aqui, em Oséias, é Oséias capítulo 13, versículo 2. E Amós é Amós capítulo 2, versículos 7 e 8. Sim, cuidava de bois, né? Boiadeiro, né? Ok, muito bom. Os irmãos estão bons para conhecer aí alguns personagens. Então vamos para o primeiro ponto. Antes disso, só uma pequena introdução. Desde os dias de Noé, Deus regulamenta seu relacionamento com os homens por meio de alianças. Os termos são específicos com clareza e devem ser cuidadosamente observados. A forma de expressar aliança é a mesma usada pelos povos vizinhos do Oriente Médio. Faz parte da sabedoria da comunicação divina usar o dia a dia dos ouvintes para que entendam, só para explicar melhor, a forma de aliança que Deus sempre usou eram formas que eram costumes dos povos fazer essas alianças entre si, entre as pessoas, ok? Para eles entender como que era a aliança com Deus, ok? Senão eles não entenderiam nada. Por exemplo, Jesus também, usava, parábolas para exemplificar essas sabedorias, essa comunicação, e tudo é ilustrado por coisas e casos conhecidos dos ouvintes. Então Jesus também usava isso, sempre usava experiências ou situações do dia a dia como parábolas para ensinar as pessoas. Senão as pessoas realmente não iriam entender o que ele estava explicando. Embora algumas parábolas realmente era para não entender, Esse é outro caso. Algumas parábolas específicas. Então vamos ao cativeiro de Israel, Reino do Norte. Aliança no Sinai, está lá em Êxodo 20, capítulo 1, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 21. Quando o Senhor tirou a Israel da escravidão do Egito, trouxe o povo redimido até o monte Sinai. Ali fez então alianças, como nós já ouvimos aí o histórico de Moisés, fez alianças solene com o povo de Israel. Era costume na época, quando um rei soberano fazia aliança com seus súditos, definir primeiro com quem fazia aliança. Depois de definir com quem faria aliança, eles definiam os termos. E aí, em seguida, o que eles faziam? Eles definiam os castigos ou penas de quem fosse infiel. Com Israel, não foi diferente. A aliança que Deus fez com Israel não foi diferente. O centro da aliança no Monte Sinai eram os 10 mandamentos. Isso era o centro, era a base.
Isso está lá em Êxodo capítulo 20, né? Alguém leia versículo 2. O microfone está por aí? Versículo 2, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok. Então os 10 mandamentos, ou também alguns dizem as 10 palavras, né? Foram escritos em tábuas de pedra. As primeiras tábuas, porque Moisés quebra, né? Foi escrita pelo próprio dedo de Deus, né? Quando o tabernáculo foi construído, conforme o modelo que o Senhor mostrou para Moisés, a peça mais importante, os irmãos lembram qual era? A peça mais importante do tabernáculo? A Arca da Aliança. Por quê? Sim, também simbolizava a presença de Deus, mas o que havia no interior da arca? As tábuas da aliança, ou as tábuas dos 10 mandamentos. E a arca também ficava num lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, não é? Que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para assim oferecer sacrifício para todo o povo. Então, evidentemente, a aliança era a base de todo o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. A aliança renovada está em Deuteronômio capítulo 29 e também capítulo 30. Aliança renovada. Após guiar os israelitas por 40 anos no deserto, Moisés renova a aliança com Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 10 ao 12. Alguém leia para mim. Deuteronômio 29, versículo 10 ao 12. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da lenha até ao tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus fez, ou hoje faz convosco. Amém. Então houve uma necessidade de renovar a aliança com Deus. As duas alianças, irmãos, alertaram contra o perigo da idolatria. As duas alianças. Para os irmãos entenderem como que Deus realmente abomina a questão de idolatria. Existem vários textos na Bíblia falando isso. E Deus diz também, né, na sua palavra, que Ele não divide a glória com ninguém. Então, Ele não aceita nenhuma outra, seja aí na imagem, que seja nada mais tomando o lugar dEle, ou recebendo adoração no lugar dEle. Ainda mais, irmãos, se for do seu próprio povo. Ainda mais se for do seu próprio povo. E é interessante que eu aprendi nessa lição que não precisa ser o próprio povo. Pode ser também que alguém que não seja do povo de Deus, mas esteja num lugar que é do povo de Deus. Também Deus não aceita. Ok? Nós vamos ver isso hoje. Em terceiro lugar, ou seja, alguma pergunta sobre isso? Aliança renovada? Não? Então a aliança violada, né? Deus fez aliança, ou Moisés renova essa aliança, mas a aliança ainda assim, por causa de ser humanos pecadores, ela é violada. Já falamos sobre Jeroboão, né? Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o filho de Salomão e se tornou rei de 10 tribos. E a gente sabe que também tudo estava já profetizado, né? Pelo profeta de Deus sobre Jeroboão assumir, ou pelo menos reinar sobre 10 tribos.
Essas tribos passaram a ser chamadas de Reino do Norte ou Israel. Qual que era a capital mesmo do Reino do Norte? Samaria. E onde... Não, deixa eu ler aqui, porque talvez está aqui também, né? A gente quer dar algumas informações, mas tem umas que está aqui. Então a capital era Samaria. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. E o que restou, então, ficou sobre o reino do sul, chamado Judá. Jeroboão temia que, se as tribos sob o seu domínio fossem cultuar a Deus, então eles iriam voltar a obedecer o rei descendente de Davi que ali estava. Então ele tinha medo disso, das tribos o abandonarem, né? E ele perder aí o seu reino. Então ele tentou fazer de várias coisas, conforme nós já lemos aí o seu histórico. Ele estabeleceu principalmente deuses, ídolos, imagens. Primeiro, lá em cima do mapa, se eu estou certo, né? Lembra? Eu não lembro, acho que eu estou com dúvida. Mas as duas cidades, Betel e Dan. Agora eu não lembro qual ficava bem em cima, né? Bem no extremo assim. Era Dan, né? Correto? E embaixo Betel, ok? Eu fiquei na dúvida aí agora, questão de geografia, né, bíblica, né? Muito bem. Então ele faz isso, mas um dos termos centrais da aliança com Deus era justamente não construir imagens nem reverenciá-las. Aliás, como eu já falei, Deus abomina essa questão. Se está lá em Êxodo 20, versículo 4 e 5, nós não vamos ler. Jeroboão, então, como nós estudamos sobre ele, Jeroboão pecou e fez Israel pecar, violando a aliança de Deus. E Israel continuou violando esta aliança com Deus. Alguma pergunta até aqui? Em quarto lugar, depois de Deus fazer a aliança foi renovada com Moisés depois de 40 anos. A aliança é violada com Jeroboão, através aí da divisão das tribos, né? Sem falar também que Salomão já estava também mais para lá do que para cá, né? Isso é outra história. Mas, com a divisão, Jeroboão faz pecar Israel dessa forma. E aí Deus manda quem? Quem que Deus manda para avisar o povo? Para trazer o povo de volta ao caminho? Trazer o povo de volta para ele? Vocês sabem, vocês só não sabem o que falar. É os profetas, irmãos. Eu não sei o que estavam pensando, né? Então, eu falei quem, mas não tinha outra palavra, né? Como é que é? Então ele manda os profetas para alertar o povo sobre o seu pecado. Um desses, nós lemos seu histórico, foi Oséias. Lemos o histórico dele, Oséias. E nós até estudamos todo o livro, né, do profeta Oséias. Sabemos muito bem quanto ele realmente pregou, quanto ele ensinou, quanto ele chamou atenção. E não deu. O povo foi levado cativo, né? O que eles anunciaram aconteceu porque o povo não se arrependeu. Então, pouco antes, né? Parece que Oséias, pouco antes de Israel ser deportado para a Síria, Oséias se pronunciou claramente, né, a respeito disso. Alguém lê Oséias capítulo 13, alguém está lá? Quem achar primeiro? Oséias capítulo 13, versículo 2. Se não me engano, é o primeiro livro dos profetas menores, né? Achou? Henrique pode ler então, cadê o microfone? E comprei-a para mim por 15 peças de prata. Oséias capítulo 13, versículo 2. A 13? Estou no 3. Uhum. E agora multiplicarão pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífice, dos quais dizem os homens que sacrificam beijam os bezerros. Ok. Então Oséias combateu demais a idolatria. E algo
interessante que eu entendi até um pouco mais o motivo, através desse estudo, é a questão de que eles adoravam os ídolos, mas eles queriam também adorar quem mais? Queria adorar a Deus também. Né? E nós vamos entender mais por que disso. Amós também foi outro profeta enviado por Deus. Amós falou contra a injustiça social que manchava o reino de Israel. Alguém leia, abra lá Amós capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Oséias, Joel. Já achou? Achei. O Henrique já achou. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e o homem e o seu pai entram a mesma moça para profanarem meu santo nome, e deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham mudado. Ok, é basicamente o que eu li no histórico, né, dele. Então eles tinham muita injustiça social, e a questão de justiça também era uma das exigência na aliança de Deus. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 15, nós não vamos ler, mas se quiser anotar ou conferir, Levítico capítulo 19, versículo 15, a questão da lei sobre a justiça. Alguma pergunta até aqui? Então, em quinto lugar, logicamente, né, em ordem aí, a ordem das coisas, aliança, renovação da aliança, eles violam, Deus manda os profetas, aí o que acontece em seguida? Principalmente quando o povo não se arrepende? O castigo, né? O castigo veio. Samaria foi sitiada, os irmãos conhecem um pouco, né, dessa história bíblica. Samaria foi sitiada pelo rei assírio por 3 anos. Imagina aí, Araguari sendo sitiada. Não tem como sair, não tem como entrar, nada, alimento, água talvez não tem problema, mas alimento e outras coisas mais, né? Na pandemia tivemos aí alguns problemas e eu não lembro, acho que não deu nem, não sei se chegou a 2 semanas ou 1 semana, a questão da greve dos caminhoneiros, né? Mas o povo ficou louco, né? Ficou todo mundo aterrorizado. Fazia aquelas filas tremendas no posto para pegar combustível. Então, Samaria foi sitiada 3 anos, irmãos. 3 anos, nada entrava, nada saía. Isso então, depois levou a Israel, né? A Síria levou Israel para o cativeiro. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 17. Alguém leia para mim versículo 5 e versículo 6. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Halá e em Rabor, junto ao rio de Gozan e na cidade dos Medos. Ok. O reino do norte, Israel, caiu primeiro, né? O reino de Judá, nós vamos depois falar um pouco mais sobre ele cai, mas ele aguenta um pouco mais, né? O reino de Judá aguenta um pouco mais. Alguma pergunta ou comentário até aqui? Passa para nós, irmão, deixa eu ver. Ok, então o segundo ponto. Vamos ver sobre os samaritanos. Talvez você está se perguntando, né? Pelo menos assim, o que tem a ver os samaritanos com isso, né? Tá bom, a gente falou sobre Samaria. Mas aqui você vai entender algumas coisas com respeito a
algumas atitudes que Israel tinha antes de ser deportado, né, ou levado cativo. E também você vai entender um pouco da questão da rixa ou do problema que os judeus tinham com os samaritanos, ok? Então, primeiramente, a origem dos samaritanos. Irmãos, sabem a origem dos samaritanos? Alguém aqui tem alguma ideia? Não precisa falar, mas você tem alguma ideia da origem? Irmão de novo, tem uma ideia? Vamos ver se vai ser a mesma ideia que está falando aqui, né? Eu tinha uma ideia, até certo ponto ela confere, mas tem muito mais coisa que eu não sabia. Então, a origem dos samaritanos. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 ao versículo 33. Muito bem, nós já vimos aqui que Israel foi sitiada, aliás, Samaria foi sitiada, né? E a capital de Israel cai e é levado cativo. Qual que era a prática desses povos quando eles faziam isso? A prática dos assírios ao conquistar outros povos, levá-los então para morarem em outras regiões, como basicamente escravos, né? E eles traziam então outros para ocuparem as cidades derrotadas. Então eles tiravam o povo daquela cidade e levavam outro povo para lá. Compreende? Alguém leia versículo 23 e 24, 2 Reis 17, 23 e 24. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. 23, 24, né? Sim. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Serfaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria por herança e habitaram nas suas cidades. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Seja sincero. Levanta a mão. Sabia que eles faziam isso? Eles tiravam o povo de Israel e levavam outros povos para lá, para morar no lugar. Sabiam disso? 2 irmãos. 2, né? Ok. Se eu sabia, eu não lembrava disso. Então, acredito que eu não sabia disso. Nunca passou, nunca percebi isso, né? O que acontecia então? Esses habitantes novos, eles serviam a Deus? Não. Então, o que eles iam fazer na terra de Israel? Eles iriam adorar os seus deuses, as suas imagens. Só que Deus não aceitou. Alguém lê o versículo 25 e 26. 2 Reis 17, 25 e 26. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo, pelo que se disse ao rei da Síria: agentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabe como servir o Deus da terra. Os irmãos entenderam o que Deus fez aí? Ele mandou leões, ou não sei agora se é leões ou leoas, mas leões. E mataram várias pessoas, a ponto do rei da Síria tomar uma atitude, né? Que ele entende que o Deus daquela terra, interessante, né? O povo não estava lá. O Deus daquela terra, ele não iria aceitar
essas questões. E aí ele tenta resolver o problema. E ele manda então enviar um sacerdote de Deus, né? Para a terra de Israel, para Samaria. E esse sacerdote então iria ensinar o povo a temer ao Senhor. Alguém lê o versículo 27 e 28. Acabou aí? Carregou? Pega aqui para nós, ó. Alguém? Esse daqui pode tirar esse aqui que está com bateria. Versículo 27 e 28. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhe ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Ele tentou, né? Ele tentou consertar a situação, mas a gente sabe que isso não ia adiantar de nada. E outro problema, conforme versículo 29 ao 33, que nós não vamos ler, outro problema é que estes povos, eles também construíam seus próprios deuses, né? Eles faziam muitas imagens. Assim foi, irmãos, a origem dos samaritanos. Como? Basicamente, aí uma religião sincretista. Ou seja, pegou um pouco da religião judaica e um pouco de outras nações. Você viu aí, o irmão Didor leu, viu? Não sei se é 4 ou 5 nações que mandou esses povos de lá, para Samaria, para morar em Samaria. Imagina aí os pensamentos, as religiões que tinham, está tudo ali. Então Samaria havia um sincretismo, né? Vários pensamentos diferentes numa só religião. E logicamente, você acha que os judeus aceitaram isso? Por isso, do grande problema entre judeus e samaritanos. Ok? Naquela época, né? Na época de Jesus. Agora, alguma pergunta ou comentário até aqui? Estranho, né, pensar que os judeus, né, não gostam, né, do samaritano, né, porque houve um tempo que que o samaritano não tinha nada a ver com os judeus, né, porque os samaritanos eles não tomaram terra dos judeus, né, quem colocou eles lá foi o próprio rei da Síria. Até que as terras de Samaria já existiam nesse tempo. Foi um homem chamado Semei, daí Samaria, esse homem que comprou as terras e por isso Samaria. Mas eu digo assim, o homem de Deus foi para lá, ensinou os costumes, né? Então era para falar, olha, eles, né, começaram errado, né? Mas agora eles estão como a gente, né? Servindo o mesmo Deus. Então mesmo assim eles não enxergaram assim, né? Eles preferiram, né, manter esse ódio, esse rancor, né, que fala até aqui no Brasil há um pouco dessa indiferença, eu acredito, boa parte entre os brasileiros argentinos, né, por conta de futebol e muitas coisas, até questão política. É mais por causa do futebol, né? Política eu não sei, mas não chega perto do problema que existia em judeu e samaritano, é bem diferente. Não era para haver, né, esse problema mais, né, mas sim, existe até nos dias de hoje, né? Não sei, não tenho certeza. Mas lembra que eu falei que eu tinha um pensamento sobre samaritano? Samaritano, no meu pensamento, era um povo misturado. Ou seja, judeus que se casou com um gentil e aí nasceu samaritano. De certa forma, provavelmente depois, né, Israel volta para a sua terra
E aí, provavelmente, eu não tenho certeza, provavelmente há esses casamentos, né? Então, realmente era uma mistura que havia ali, né? Judeus, samaritanos, inclusive, né, o próprio Timóteo, né? Lembra? Ele era filho de uma judia, eu não sei se ele era de Samaria, não lembro. Mas o pai dele era gentil, né? Ou seja, ele era samaritano, né? Timóteo. Então, o problema era sério. Talvez eu não sabia que era tão sério assim, né? Porque só de misturar, se casar, mas só porque casou com um gentil, né? Mas aí a gente vendo lá de trás o que aconteceu, né? No início, como que começou, aí a gente entende realmente o problema aqui. Mas vamos ver sobre Jesus e os samaritanos. Interessante que Jesus, Jesus sabia usar as palavras, né? Ele conta uma parábola, e justamente a parábola do bom samaritano. E ele conta isso para os líderes religiosos judeus. Imagina o problema que ele estava arrumando, né? E ele diz, né, que os líderes religiosos, né, não quis ajudar aquela pessoa necessitada que foi atacado por salteadores, né, estava quase morto. Então eles passam de largo sem fazer nada, os líderes religiosos, como se fosse falando de judeus. E aí um samaritano, né, socorre aquele homem ferido, e esse samaritano cumpre a lei de Deus, amando o seu próximo como a si mesmo, né, conforme nós sabemos que está lá em Lucas 10, versículo 25 ao 37. Então Jesus chamou a atenção para o fato de que até um samaritano pode servir a Deus. Jesus já estava começando a trabalhar essa questão. E eu sei que tem um ensinamento, né, espiritual sobre o bom samaritano, mas a questão não é essa nesse momento. Então, ele já estava começando a mostrar para os judeus que essa diferença, esse repúdio que eles tinham pelos samaritanos, não era da vontade de Deus que isso acontecesse, né? Principalmente agora que Jesus veio, e Jesus ele ainda está vivo, mas ele iria morrer por todos, pelos judeus, pelos samaritanos, pelos gentios, né? Que não era nem judeu nem samaritano. Então ele iria morrer por todos. Jesus deixou também a Judéia uma vez e foi para a Galiléia. E interessante que ali no texto, em João 4, versículo 4, alguém leia lá para mim, a Bíblia diz que era necessário, né? Ele passa por Samaria, mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. João 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Simples, né? Não precisava nem ler, né? Mas é isso aí. Então, o verbo aqui traduzido, era necessário, é um verbo muito forte. E interessante que tem algo aqui, trata-se de algo que tinha que ocorrer por estar no plano de Deus. Existia a questão geográfica também, que eu já ouvi dizer que para onde ele estava indo, então os judeus davam a volta para não passar em Samaria. O problema era sério. E Jesus passa por dentro. Mas a questão talvez aqui é mais profunda do que simplesmente geográfico. Os irmãos sabem por quê, né? Que era necessário passar por Samaria. Que ele iria conversar com aquela mulher samaritana. E aquela mulher iria se converter. E aquela mulher iria evangelizar, ou pelo menos falar de Cristo a homens, aos habitantes de Samaria, e haveria ali muitas conversões. Eles creriam em Jesus como o Messias. Eles também sabiam que o Messias viria, o libertador de Israel, né, o enviado de Deus. Então, interessante que essa mesma expressão que Jesus usou ali, ou melhor, que a Bíblia usou, era necessário, também é usada do papel do próprio Jesus, no caso, efetuando a nossa salvação. Em Lucas 9, versículo 22, alguém abre lá para mim. Lucas 9, versículo 22. E aproveitando, outros aí já fica preparado. Lucas 4, versículo 43, e também Lucas 19, versículo 5. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado
dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Tá vendo? Era necessário Que o Filho do Homem padecesse. padecesse, que ele morresse, que ele pagasse os nossos pecados, né? E também a mesma expressão é usada quando ele foi enviado, Lucas 4, 43. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Vendo? É necessário, né? Mais uma vez. E por último, né? Como era necessário que ele passasse por Samaria, era também necessário que ele visitasse a casa de Zaqueu. Onde Zaqueu morava? Lucas 19, versículo 5. Onde Zaqueu morava? Alguém lembra? Não era na árvore, não. Ele não tinha casa na árvore, não. Leia para nós, Henrique. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tá vendo? Está traduzido aí, hoje me convém, né? Provavelmente, talvez no original, é as mesmas palavras, que poderia ser traduzido, é necessário que hoje eu pose na sua casa, né? Então, interessante essas palavras, né? Dá até uma mensagem, se alguém quiser, né, organizar e pregar. Zaqueu morava em Jericó, ok? Zaqueu morava em Jericó. Jesus foi específico: recebemos poder para ser testemunha dele em todo lugar. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós precisamos ser testemunha em todo lugar, para todas as pessoas. Interessante que até agora a gente talvez até entende a questão de Atos 1:8, né? Mas ser meias testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria. Ah, não, Senhor. Imagina, né? Quando eles ouviram de Jesus, né? Ser meio testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria. Samaria, porque eles não gostavam do povo, né? Sabia que o povo, né, tem um passado ruim, né? Então a gente entende melhor essa questão do evangelismo, da missão que Jesus nos deu, né? Ser meio testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia, né? E também aos confins do mundo ou da terra. Perguntas até aqui? Comentário? Marmília, aqui o microfone está mais perto. Eu queria comentar, o senhor falando aí já. Só um momentinho. Aguenta aí um pouquinho, depois a gente volta aí no versículo. Eu lembrei daquela vez que o senhor estava falando sobre o profeta que foi falar aos gentios, né? Que pegou a gente de surpresa, né? Aí, de certa forma, tinha uma mistura, né? O samaritano, né? Mas quando o Jonas foi lá, não tinha. Não Por queria, isso que né? teve aquela... Os pecados dos ninivitas também eram terríveis, né? E Jonas não queria também ir lá, né? Qual o versículo que Esse o versículo versículo que o senhor anunciou aí, ó. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria. É que o senhor falou, como em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia. Então, Judéia, como toda a Judéia, depois Samaria. Ah, sim, obrigado. Eu citei errado, né? Acho que estava com Samaria na cabeça, né? O senhor estava doido para falar de Lê para mim Samaria. então o versículo, deixa eu ver certinho. Aqui, ó. Ixi, agora saiu de lá rápido. O vento tirou. Tá aí, né? Ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Certinho. Eu inverti aí a ordem dos fatores, né? Pode falar, irmão Leandro. Meu, é mais uma dúvida. Até hoje os samaritanos e os judeus são inimigos até hoje? Eu não tenho certeza, porque hoje mudou muito, né, as coisas, aconteceu muita coisa depois da época de Jesus. Eu não tenho certeza, né? Pelo menos outros povos, eles são muito amigáveis, porque eu ouvi falar
que até Israel, né, o país, né, ele é muito acolhedor para outros povos. Então, eu não sei se ainda existe essa questão de judeu samaritano. Eu não tenho certeza. Eu não pesquisei sobre isso. Onde que seria Samaria hoje? Alguém sabe? Não? Depois a gente fica aí para pesquisa, né? Vamos pesquisar onde que seria Samaria hoje, né? No mapa, se realmente é ali, aqueles povos ali, né? Que o irmão Dinor comentou. Continuando então, Jesus e a mulher samaritana. E aí nós vamos encerrar. Quando os discípulos chegaram e viram Jesus falando com a mulher, o que aconteceu? Eles estranharam, não lembra disso? Já acharam estranho, conversando com uma mulher e ainda samaritana, né? Porque judeus não falavam com samaritanos, rabinos não falavam com mulheres. Então estava tudo, de certa forma, tudo errado, né? Falando com mulher e ainda samaritana. Mas na conversa que seguiu, os irmãos sabem, né? Que aquela mulher tinha uma sede de Deus e com uma paciência maravilhosa, né? Jesus ali revelou a necessidade de salvação para aquela mulher, falando aí como sendo água, uma água viva, né? Mostrando que ele era o Salvador, o Cristo. Ele diz claramente para ela que ele era o Cristo. E aí essa mulher, transformada pela graça, ela volta pela cidade. Antes era marginalizada porque teve, agora não lembro se é 6, né, ou 7 homens, e o que estava com ela não era marido. Então, provavelmente, uma prostituta, né, ou pelo menos marginalizada aí em Samaria. E agora ela foi sozinha, transformada, sozinha, falar de Cristo, né, falar sobre o Messias, e isso no calor do dia, né? Interessante, irmãos, que o horário que ela foi buscar água não era o horário das mulheres buscar. As mulheres buscavam mais tarde, quando o sol estava mais fresco, né? Pelo menos estava mais fresco, né? O clima. E ela foi no calor do dia, provavelmente porque era marginalizada pelas outras pessoas, ok? Passe para nós, irmão. História. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, depois que a história de Israel. Pergunta rápida e resposta rápida, para a gente terminar, que já o tempo já estourou. É possível se tornar cristão convicto e maduro alguém que vive em ambiente altamente degradado? É possível ou não? Com certeza, né, irmãos? Próxima pergunta. Agora, qual é o meu papel como cristão neste processo? Será que nós realmente temos buscado pessoas que são, de certa forma, né, deixadas de lado na sociedade, talvez até marginalizadas, ou não tem uma questão social tão boa, né? Será que realmente temos buscado ou temos escolhido a dedo a quem falar de Cristo? Ok? Possamos pensar nisso, qual tem sido o meu papel como cristão nesse processo de evangelismo. Os samaritanos eram vistos como povo sem valor, perdido. Um judeu sequer andaria pelos territórios samaritanos. Ok? A história de Israel para hoje, o encontro de Jesus com a samaritana e com Zaqueu já estava no plano de Deus. Hoje o Senhor já escolheu nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, e os colocou perto de nós, para que ouçam nosso testemunho a respeito de Jesus, o Salvador, conforme está lá em Filipenses 2:10, né? A pergunta é, eles estão ouvindo o nosso testemunho? Eles realmente estão ouvindo o nosso testemunho sobre Cristo? E por último, os apóstolos e os samaritanos, conforme está em Atos capítulo 8, versículo 4 ao 25, Filipe, que era diácono, lembra? Ele pregou em Samaria. Logo depois aí que a igreja foi dispersa, né? Que houve a perseguição
Eles saíram anunciando e Filipe foi para Samaria. E houve muito fruto ali em Samaria, conforme está lá em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 8. Depois também Pedro e João também foram àquele lugar, ou seja, Samaria, conforme está também em Atos 15, versículo 8 ao 11. É interessante que eles estavam debatendo a questão aí sobre colocar, né, a lei judaica sobre os outros povos gentios, inclusive samaritanos. Depois você leia com calma, né? Nós não temos tempo. Concluindo então, para terminar, o reino de Israel acabou por causa da infidelidade a Deus. Eles foram deportados para longe da própria terra. Os israelitas foram substituídos por uma população de várias raças e religiões que formou os samaritanos. Ali em Samaria cultuavam ao Deus de Israel, mas também serviam aos deuses das cidades de origem. Por isso, foram desprezados pelos judeus até os dias de Jesus. Os discípulos estranharam que Jesus falasse com uma samaritana, mas a restauração de Israel e a salvação dos samaritanos já estavam nos planos de Deus. Terminando a história de Israel para hoje, estamos realmente, irmãos, amando hoje aqueles que nos têm ofendido? Estamos realmente amando essas pessoas? Aqueles cuja religião e práticas muitas vezes nos repugnam, são repugnantes para nós. Será que temos compartilhado Cristo com essas pessoas? Uma boa pergunta para se pensar, né? Ou será que Deus não morreu para esse tipo de pessoa? Com práticas repugnantes. E possamos, irmãos, não sei se vai dar certo o que eu vou falar, mas que possamos não olhar a quem, mas evangelizar cada pessoa que aparece à nossa frente. E não escolher a quem evangelizar e a quem não evangelizar. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.